Salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo e um vídeo que eu talvez nem esperasse aqui gravar pra vocês, né, cara? Informação que surgiu agora por volta de meia-noite, mais ou menos aí, apurada pelo amigo Thiago Veras, né, setorista do Botafogo da Rádio Tupi, e que é interessante, a gente já fala aqui de alguns atributos do atleta, né, cara? Já desse esse vídeo aí discorrendo por parte da manhã desta terça-feira. Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e vamos para cima para falar de Breno, rapaziada. Quero falar desse jogador que está sendo monitorado aí pelo Botafogo, né? E já tá rolando aí conversas, né? Já estão rolando conversas entre o departamento de futebol do Botafogo e as partes do atleta. A informação que vem do Thiago Veras é a seguinte: o volante Breno, ex-Goiás, foi oferecido ao Botafogo e um nome agrada à diretoria. Enquanto trabalha para renovar os principais nomes do elenco, o clube analisa possibilidades. Então, existem conversas entre as partes e o jogador encerrou o contrato com o Goiás e está livre no mercado. Qual que é a situação, pessoal? Vamos para cima. O Breno é um primeiro volante, vamos colocar assim, um volante de saída, né? Não é aquele cara para chegada de frente e tudo mais, mas é um volante, né, com pegada e que também tem a construção de jogo, né? Eu diria que se eu tivesse que colocar uma característica, eu não gosto muito comparar com outros atletas, mas é o parâmetro que a gente usa para uma resenha, né, cara? O que a gente tem aqui nesse momento é uma. Se você for pegar os dois volantes que o Botafogo teve nessa temporada, que foram o Barreto e o Oyama, no Campeonato Brasileiro Série B, é um meio termo, sabe? Porque ele tem mais atributos técnicos em termos de passe, né, posse de bola, do que o Barreto. E só que ele é um cara que ele é mais pegador do que o Oyama, sabe? É um cara de mais pegada. Então, digamos que é um meio termo, é um cara assim que é um pouco dos dois, vamos colocar. Ele tem 21 anos, é jovem, né, cara? E é uma característica que o Botafogo quer para esse time, não totalmente jovem, né, cara? Mas ter atletas, né, com jovens, né, cara, até para capacidade física. E é um jogador que já jogou Série A. Isso, na minha opinião, é o mais significativo. Se tem uma coisa que eu aprendi em 2020, né, cara, com a cobertura do Botafogo e com o infeliz rebaixamento do clube, é que o Botafogo ele tem que pegar atletas que estão acostumados a jogar Série A, independente da idade dele ou não, né? Seja um cara muito novo, que é um cara que pode nunca ter disputado uma Série A, foi o caso do Kevin, né, naquela época, bate na madeira falar esse nome, né? Ou o Calu, né, que nunca tinha jogado uma Série A. Então, cara, você tem o costume dos atletas, dos jogos, das viagens, de como é que é o ritmo, quais são os adversários, é muito importante. O Breno já teve uma Série A cheia. Vamos falar um pouquinho dos atributos desse jogador. Ele é um primeiro volante, né, cara, que também pode atuar ali numa faixa mais adiantada do campo, mas não é o ideal, sabe? É um cara que eu pesquisei um pouco mais para falar sobre ele, já conheci o futebol dele, mas não a fundo pra caramba, como por exemplo eu conheci o do Oyama. Antes dele chegar eu já tinha falado aqui bastante dele nos vídeos. Ele tem 1,77 m, cara, tô aqui com os dados abertos dele aqui, né, o melhor pé dele para fazer os passes, para condição de bola é o direito, certo? E aí ele tem um mapa de calor que é muito de uma marcação, né, de um primeiro volante, né, cara? Seja ela por zona, setor, né, marcação por encaixe, né? É um cara que ele tá sempre ali, né, cara, fazendo balanço. E um cara que tá sempre atuando numa faixa ali de desarmes e naturalmente com o mapa de calor um pouquinho mais pra direita, porque o pé dele, o bom pé dele é o pé direito, certo? É um cara que é da base do Goiás, certo? Ele foi revelado pelo Goiás e disputou, né, o campeonato, ele disputou o Campeonato Brasileiro, né? Se eu não me engano, poucas partidas ali de minutagem na temporada 2019 e em 2020 ele fez uma quantidade significativa de partidas na temporada de 2020 jogando pela equipe do Goiás. Então, o Goiás acabou sendo rebaixado e tudo mais, mas ele foi um dos jogadores ali que, vamos dizer, se salvaram. Assim como o Botafogo teve ali o Caio Alexandre, por exemplo, que se salvou, né, num rendimento do Botafogo em 2020, a gente teve isso com o Breno também no Goiás. Pô, Brownie, mas por que ele tem tão poucas partidas, né, cara? Ele teve poucos jogos aí pela equipe do Goiás nessa temporada. Vou até coletar aqui quantos jogos realmente ele teve, né, cara? Pra gente ter uma noção maior aí sobre isso. Deixa eu ver aqui e tal. Foram 14 jogos
nessa Série B, né, cara? Nessa Série B. E aí é um número, assim, digamos que é pouco, né, cara? É menos de um turno. Pô, Brown, então por que ele teve isso? Aí foi um impasse da situação contratual. O contrato dele se encerra agora no fim desse ano. Ele simplesmente não quis mais renovar, né, cara? Ele tinha um interesse. A mesma coisa que está acontecendo com o Navarro, né? Que não quis renovar. O Goiás está acontecendo com o Breno, ele não queria renovar, queria ir para outro clube e encerrar o vínculo dele com o Goiás. O Goiás, então, escanteou ele um pouco, né, cara? Deixou de usar, né? Não priorizava, independente do treinador, ele acabou perdendo espaço, e aí, por conta disso, naturalmente, ele foi jogando poucas partidas. O último jogo em que ele jogou de maneira cheia ali, né, completinha, foi uma partida entre Goiás e Remo no Serrinha, 1-1, que foi pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Certo? Então, cara, que obviamente você vai ter essa situação do atributo de ritmo de jogo, né, cara? Mas aí para isso existe uma pré-temporada, existe um campeonato carioca, e aí você busca esse jogador mais jovem que, na minha opinião, pode ser válido, sabe? E a questão pra gente, pessoal, pro Botafogo, principalmente nesse início, né, pro mercado do Botafogo nesse início de campeonato, de pouco dinheiro, de poucos recursos financeiros, que é o que todo mundo concorda, seja o CEO, seja o Anderson Freeland, o Durcésio, nós, torcedores, comunicadores e tal, tem pouquíssimo dinheiro para trabalhar. Então, a situação não vai ser bom, se o jogador é bom ou ruim, se o jogador é útil ou não, se ele realmente se enquadra naquilo que o Anderson quer de ideia ou não. Inclusive, trabalhou com o Anderson Moreira, né? Então, pode ser um jogador que tenha tido a aprovação do departamento de futebol com o Anderson também, porque trabalharam juntos em 2020, né? O Goiás teve o Anderson Moreira à frente do comando técnico, enquanto o Breno estava ali numa boa fase do clube, né? Ele que é um primeiro volante, que inclusive um índice interessante que eu achei aqui, e aí eu não estou nem falando de 2020, né, cara? Em 2020 eu não peguei os dados dele, eu estou falando até de 2021, né? Que foi um ano, né? Foi um período em que ele jogou pouco, né? Eu queria falar aqui que ele tem uma média, né, de desarmes por partida de 2 desarmes por partida, certo? Ele, por exemplo, tem mais desarmes por partida do que o Caio Vinícius, que foi o principal volante do Goiás, né, cara? Um dos principais volantes da Série B. Infelizmente, nós não nos recordamos muito bem dele, porque foi o cara que deu o carrinho que quase quebrou a perna do Chay, né? Mas inegável que ele foi um dos principais jogadores da Série B no meio-campo. E ele teve uma média ali de 1,6, eu acho que, desarmes por jogo. E o Breno, ele tem aí uma média superior, certo? De desarmes. Isso é muito importante, né, cara? Então, assim, acho que é jovem, é um cara que tem uma experiência na Série A, ele teve uma boa experiência na Série A. É um jogador que pode ser útil, pode ser um operário dentro do esquema do Anderson, um jogador que o Anderson conhece. Honestamente, dependendo do custo, do preço, claro, a gente não tem todas as abordagens contratuais aqui em nossas mãos. E honestamente, acho que pode ser uma contratação digna. Eu acho que pode ser interessante, assim, para não ficar em cima do muro, me agrada, sabe? Num primeiro momento, claro, né? Eu acho que isso daí já deixa muito explícito que o Botafogo já conta aí com a perda ou do Barreto ou do Oyama, ou até dos dois. Espero que não dos dois, né? Espero que pelo menos um dos dois fique e que seja até o Oyama, né, cara? Que é um cara mais importante com a bola no pé, tem mais qualidade e tudo mais. Então o Breno é esse cara que o Botafogo tá buscando, ele só vai ter que readaptar ritmo, né, tudo mais. Eu acho que, né, não vai ser problema nesse início de temporada, então vamos ver. Eu acho que essa primeira situação de um atleta que foi oferecido e o Botafogo tá buscando é importante, mas seria bom também o Botafogo ir atrás de jogadores, sabe? A primeira contratação que pode estar pintando é um jogador que foi oferecido. E nem todo mundo vai chegar sendo oferecido para o Botafogo. O Botafogo vai ter que ir atrás e ser criativo no mercado, certo? O Botafogo está resolvendo uma situação que é um volante, né, que é uma posição que hoje o botafoguense não está tão preocupado, até porque tem a situação do Barreto, do Oyama e tudo mais, até que eles venham a se despedir, tomara que não, a gente não vai se preocupar tanto. O Botafogo está preocupado com o centroavante, o botafoguense está preocupado com ponta, né? E vamos ver o que o Botafogo consegue com os atuais recursos financeiros para suprir essas ausências. Fechou? Então é isso, rapaziada. Eu quero saber o que vocês acharam. Se você é de Goiânia, né? Tem muito torcedor aqui do Botafogo de Goiânia, da região, tudo mais, já viu ele jogando. Comente aí o que você pensa. Torcedor do Goiás passou aqui, viu. Porra,
Brownie, não gosto, não é isso que tu tá falando não. Brownie, curto, acho que teve poucas oportunidades. Comenta aqui também, que vai ser muito legal. Fechou? Um abraço a todos. Fui!